E em nenhum, o segundo versículo aí azulzinho, no final, e em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Atos 4:12. De novo, e matastes o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Diga assim: príncipe da vida. Príncipe é a mesma palavra, governador. Príncipe quer dizer rei, quer dizer poder principal, certo? Príncipe não é aqueles príncipes que a gente vê nos desenhos da Disney, não, certo? Na Bíblia, príncipe é poder principal. Ou seja, quando você vai ler lá, por exemplo, Isaías 7,14, não precisa abrir não, tá? Isaías 7,14 fala assim, ó: eu farei um sinal para o meu povo. Qual será o sinal? A virgem conceberá um menino, e o nome desse menino será Emanuel, que quer dizer Deus estará conosco. Deus estará em nosso meio. Deus estará conosco, ou Deus estará em nós. No capítulo 9, versículo 6, no primeiro profeta Isaías, fala assim, ó: e um filho nos foi dado, um menino nos nasceu. Qual é o nome dessa criança? Agora vocês sabem. Ninguém sabe. Hã? 096, vamos lá de novo. E a música de Rodolfo Abrantes, né, que é Isaías 9, que ele fala: um menino nasceu, como um filho se nos deu. Ele é o próprio Deus que vive em mim. Debaixo de sua glória eu me escondi. E o seu nome é maravilhoso, conselheiro. Não, é maravilhoso. Aí eu me esqueci o resto. Mas o versículo diz assim, ó, Isaías 9:6 fala que esse menino tem um nome. É maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz, pai da eternidade. Então, o príncipe da paz é o líder, é o poder principal que daria paz para nós. Por isso que Jesus falou: a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. No mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci no mundo. Então a paz que ele dá, que excede todo entendimento, vem porque o nome dele, ele foi capacitado para trazer paz para os homens e paz com Deus, certo? Amém? Então, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz, pai da eternidade. Como é que um menino que vai nascer com a virgem no 7, que depois foi dado a nós, se chama Deus forte e pai da eternidade? Como é que um menino que nasceu, carne e sangue, pode ser chamado de Deus forte, príncipe da paz? Ou isso é uma grande blasfêmia, e Isaías deveria ser rasgado da face da terra. Ele deveria ser tirado da sepultura e queimado vivo novamente, se fosse possível, porque chamar alguém que é um ser humano de Deus forte e príncipe da paz é um negócio forte, hein? Quem vai falar sobre isso é o pastor. O bispo, quando falar sobre a Deus de Deus, ele vai falar sobre a Trindade, né? Um pouquinho, pincelar. Nós vamos falar sobre Jesus, o Deus. Para quem não sabe, quando Jesus ressuscitou, Tomé falou isso claramente: Senhor meu e Deus meu. Jesus falou: agora você viu, você crê, né? Então, em outras passagens também, no livro de Romanos, capítulo 9, versículo 5, e em 1 João também, bem no finalzinho fala que ele é o Deus. São citações claras da divindade de Cristo, certo? Então, sendo ele consumado, veio a ser causa de eterna redenção. A quem? O príncipe da paz, ou o príncipe da vida, ou o mestre, Senhor, ou o Salvador. Tudo isso são atributos de Jesus. Por quê? Porque Ele é o Deus conosco. Tudo que Deus é, Jesus é. Então Jesus falou: quem vê a mim, vê meu Pai. Quem vê a mim, vê meu Pai. E eu sou o quê? O caminho, a verdade e a vida. Ninguém se achega ao Pai a não ser por mim. Ele não falou ninguém se achega a Deus. Ele falou ninguém se achega ao Pai, certo? Tem diferença? Tem, né? Satanás chega a Deus, mas ao Pai não, tá bom? Quer dizer, eu vou preparar lugar, porque vocês perderam esse lugar. Lugar de quê? De filho, amém? Certo? Então, você pode ser servo de Cristo,
Você pode ser amigo de Cristo, você pode ser filho de Cristo, você pode ser inimigo de Cristo, inimigo da cruz. A Bíblia chama a gente de várias coisas. E nós vamos entender melhor. Vamos virar a página aqui, não sei o que foi que eu escrevi. Tem umas passagens aqui, né? Tem aqui, ver também, eu separei as passagens que falam que Jesus é Senhor. E a Bíblia diz, Jesus disse em Mateus 8:1, porque o Filho do Homem veio para salvar o que se havia perdido. Aí eu vou citar agora um versículo que não está no estudo, e vocês vão abrir comigo, Apocalipse capítulo 5, certo? Nós vamos ver que Jesus como foi que Jesus salvou o mundo, como ele é considerado lá no céu. Apocalipse capítulo 5, é o último livro da Bíblia. Apocalipse 5. Deixa eu ver qual é o versículo. Bom, vamos ler do versículo 6 em diante. Vamos lá. E olhei, e eis que estava. Vamos ler do 5, que tem uma parte legal. E disse-me um dos anciãos: não choreis, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. E olhei, eis que estava no meio do trono os 4 animais viventes, e entre os anciões um cordeiro, como havia sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Versículo 7. E veio e tomou o livro da mão direita do que estava sentado no trono, e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciões prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas e ouro cheio de incenso, que são as orações dos santos. Fala assim, as orações dos santos enchem os instrumentos no céu de incenso. Amém? Você não sabia? O louvor do céu está sendo o combustível deles, é a oração dos santos. Depois que eles viram, depois dessa visão, olha o que aconteceu, 9. E cantavam um cântico novo. Diga assim, um cântico novo. Diga, algo novo aconteceu. É uma boa notícia. Boa notícia de salvação. Amém? Qual foi agora? Olha a canção do céu, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque fostes morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus o fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Diga assim, Deus comprou para si mesmo o que se havia perdido, com o preço do sangue da vida de Jesus, para me tornar aquilo que ele sempre sonhou, reis e sacerdotes. Amém? Entenderam ou não? Então o desejo de Deus, a obra de Deus de salvar o homem, é restaurar todas as coisas até a plenitude dos tempos. E o que é que precisa ser restaurado? Tudo que está fora do lugar. Deus está arrumando a casa. Amém? Dentro e fora de você. Dentro, por isso que a igreja não pode ser a igreja que não faz nada fora dela. Amém? Porque Deus fez algo fora dele quando formou do barro da terra o homem e soprou sobre as narinas. Era uma obra externa de Deus, e Deus estava manifestando isso num corpo. O corpo é a revelação daquilo que está dentro dele, certo? O corpo foi a revelação daquilo que estava dentro, e Deus soprou, escondeu naquele corpo o próprio Deus. Então Deus preparou da sua palavra. Quem não sabe, a palavra é Cristo, e todas as coisas foram formadas pela palavra. Só que aquilo que era a palavra
foi introduzido vida nele. É um símbolo da lei e da graça. Ou seja, a lei traz a morte, é um boneco inanimado, com o sopro de vida ou com o Espírito Santo. Aquilo que estava condenado à morte ou a ser inanimado, recebeu vida. Então, toda a Bíblia você vai ver que Deus está querendo restaurar as coisas, certo? Restaurar a sua mentalidade que foi destruída. A mentalidade qual? A mentalidade filho de Deus, a mentalidade servo de Deus, a mentalidade amigo de Deus, todas as mentalidades que estão em Cristo Jesus, que foram perdidas desde a origem do homem, desde a queda do homem até agora. Deus quer restaurar isso. E o tempo de restauração destas coisas, dá para baixar um pouquinho, está meio alto. O tempo de restauração destas coisas tem a ver com a salvação. Por quê? A gente vai falar um pouquinho mais na frente sobre isso, para você entender que eu fui salvo, mas ainda peco, então eu vou morrer, eu sou condenado, ainda não fui salvo, eu faço umas coisas que não parece coisa de gente de Deus, não. Então eu penso coisas que parece que não tem nada a ver com Deus, e eu sei, eu tenho convicção disso, eu não tenho dúvida de que tem coisas em mim que não estão em Deus. Então, entender a salvação nesse processo vai ser saúde e consolo para você, certo? Então, nós vamos entender agora rapidamente como eu sou salvo. Por que eu sou salvo? Rapidamente. Leiam agora Romanos 10. Abram Romanos 10. Mas não precisa abrir não, desculpa. Aqui no módulo tem a segunda página, o segundo versículo azulzinho aí, que tem 9, 10, 12 e 13. Diz assim, Romanos 10, do 9 a 13. A saber, se com a tua boca confessares o Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque o mesmo Senhor é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como é que eu sou salvo? Invocando o nome do Senhor. Invocando o nome do Senhor. Que Senhor? O Senhor Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou. Por que ele morreu? Por causa do pecado. Por que ele ressuscitou? Para me justificar diante de Deus e ser o meu sumo sacerdote diante de Deus. Ou seja, ele ainda está lá intercedendo por nós, diz Romanos 8. Então, quem é que eu confesso para ser salvo? Aqui está justamente a confissão, ou o local, o momento da salvação. Qual é o momento da salvação? Quando eu creio em meu coração, quer dizer, no meu espírito, quando eu tenho a revelação de que Jesus é o Cristo, o Salvador, que Ele é inigualável aos outros homens, que Ele é unigênito, o único Filho de Deus que pode me salvar, que Ele tem a vida em si mesmo e pode me dar porque eu já não tenho, que eu estou separado e destituído da glória de Deus e Ele me reconcilia, que eu não tenho favor, mas Ele tem um favor suficiente para dar a si mesmo e dar a mim, que Ele se tornou pagamento de dívida, porque se eu estava morto e Ele morreu no meu lugar, a minha dívida de morte foi paga, pois eu estava para ser sentenciado à morte, só que Cristo tomou meu lugar e morreu como maldito de Deus e oprimido, porque Ele se tornou maldição por nós e Ele pagou a minha dívida. Se o preço que o homem tem a pagar, ou a dívida que ele tem, é preço de morte e morte de homem, Jesus se tornou um pagamento perfeito. A Bíblia diz que Jesus era da forma de Deus. Um pouquinho de água. Quem tiver dúvida, levanta a mão, viu, gente? A gente também, senão vocês vão dormir aí. Ainda mais sempre de informação, né? Então, se a gente deve alguma dívida a Deus, se nós temos dívida, a maioria já sabe o que é dívida, né? Imposto de renda, pagamento de água, energia, a gente já sabe o que é dívida, né? Mas quando eu devo dinheiro, eu pago dinheiro. Quando eu devo
algo que não é dinheiro, é um favor, eu tenho que pagar em favor. Certo? Tem coisas que você não consegue pagar com dinheiro. E Deus não ia aceitar nada do homem. Por quê? Porque o homem não tem nada para oferecer para Deus para pagar aquilo. Então é um devedor incapaz eternamente de pagar a sua dívida. Então, quando o homem se encontra numa situação de devedor eterno e com uma dívida impagável eternamente, Deus, na sua bondade e misericórdia eterna, se tornou pagamento eterno. Então, o que é o Evangelho? O Evangelho não é Deus querendo que o homem vá e more com ele, que o homem seja igual a ele, não. É Deus querendo tanto que o homem se faça semelhante à sua obra primária, que é a obra de pura libertação, que é a obra de paz completa com Deus. Deus deseja tanto isso que ele se tornou parecido com você, foi confundido com você, tão confundido que conseguiram matar ele, tão confundido que mataram ele com a mesma morte que você merecia, que é a morte de cruz. Pois Deuteronômio fala que todo aquele que é pendurado no madeiro é maldito de Deus. Cristo se tornou maldito de Deus. Então Deus se tornou um maldito para pagar a dívida daquele que era maldito. O credor tornou-se devedor para pagar a dívida do devedor. E tornar ele credor de muitos, tornar o homem também intercessor e pagador de dívidas. Porque quando Jesus ressuscitou, olha só o que Jesus falou: recebeu o Espírito Santo e soprou sobre os seus discípulos. Aí ele falou: aquele que vocês perdoarem os pecados, presta atenção, aquele que vocês perdoarem os pecados serão perdoados. Aquele que vocês retiverem ou não perdoarem não serão perdoados. Aquilo que vocês ligarem na terra será ligado no céu. Aleluia. Vocês estão entendendo o nível de autoridade que a salvação pode promover? Certo? Amém? Então, eu fiz um textinho bem legal aqui, ó. Tem aqui escrito salvação. Aí diz assim: a salvação é um presente de Deus, oferecida ao homem por seu amor e justiça. É uma obra de Deus gratuita, operada pela graça de Deus, isto é, seu favor imerecido a nós, e proposta de uma eterna comunhão por Jesus Cristo, disponível aos homens, mas desfrutada por meio da fé. Como a obra de salvação é uma obra de Deus e continua sendo realizada em nós por Deus, temos total confiança que Ele irá aperfeiçoar o que já começou em nós até o fim. Deus é fiel e não desampara os seus. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O nosso papel é receber esse presente constrangedoramente, reconhecendo que Ele nos ama e fez tudo por nós. Quando nós éramos inúteis, desprezíveis, inimigos de Deus, desobedientes e muito mais, sendo Ele mesmo o autor e consumador da nossa fé, em causa de eterna redenção e acesso ao Pai. Vamos ler aí embaixo também aqui, ó. E vos vivificou, Efésios 2, do 1 ao 10. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Diga assim, ó: eu estava morto por causa das ofensas e pecados. Diga: a consequência da ofensa e do pecado é a morte. Certo? Em que em outro tempo andávamos. Diga: eu andava neste lugar, nesta posição, nessa característica e nessa identidade. Vamos ler qual é a identidade que a gente tinha. Andávamos segundo o curso deste mundo, segundo o líder principal da potestade do ar. Diga: Satanás. O espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Diga: Satanás. Entre os quais todos nós também antes andávamos. Diga: todos nós andávamos também, segundo os desejos do príncipe da potestade do ar e do espírito que lidera a desobediência. Olha o que ele fala agora aqui, ó. Andávamos nos desejos da nossa carne. Diga: desejo da nossa carne. Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira. Diga: como os outros também. Entendam isso. A salvação opera sobre esse é o alvo da salvação.
São essas pessoas e pessoas que confessam que estão nesse lugar. Quando é que eu não posso ser salvo? Quando eu não entendo, quando eu não confesso que eu estou nesse lugar, que eu preciso de um Salvador. Ou seja, Jesus é tão Salvador e tanto Salvador à medida de que eu sou tão pecador e tanto pecador. Se eu não entendo o quanto eu sou e onde eu estava, eu não posso entender aonde eu estou, onde Cristo pode me levar. Ou seja, a revelação do amor é completamente oposta à revelação da grandeza do pecado. Ou seja, quanto mais pecador eu sou e quanto mais eu sei que Deus me ama e me perdoa mesmo assim, maior se torna a graça e a revelação do seu amor. Por quê? Vamos supor, eu devia 10 reais a um homem, ou a Deus, vamos dizer, eu devia 10 reais a Deus. E eu não tenho 10 reais. Não tenho. E nunca vou ter. Eu não tenho condição de ter 10 reais nunca na minha vida. Vamos supor que a Bíblia está me dizendo que eu sou um aleijado, um pobre, um cego e um nu. É isso que Jesus fala em Apocalipse capítulo 3. Então eu não tenho como pagar a Deus 10 reais. E pra mim, eu tenho uma dívida de 10 reais. Só que aí Deus fala, eu te perdoo. Só que depois eu vou caminhando com Deus e Deus fala para mim, a sua dívida é de 1 milhão de reais. E eu já perdoei essa dívida. Então, o perdão aumentou. Na verdade, o perdão é o mesmo. Para Deus, ele não muda em Deus essas coisas. Mas muda na nossa perspectiva a grandeza do amor e do perdão. Porque quando eu achava que eu devia 10 reais, eu achava que o amor de Deus era comparado aos 10 reais. Quando eu entendo que o perdão de Deus é 1 milhão, agora o amor de Deus tomou a proporção de 1 milhão. Entenderam? Então, quando eu vejo que eu devo infinitamente mais, além do que eu posso pensar, o que Deus tem para mim, quando eu devo tanto a Ele, Ele me perdoou tanto e ainda quer me restituir, mais do que restituir, me dar tudo o que Ele tem, inclusive o seu poder, sua eterna grandeza e seu caráter, eu entendo que o amor de Deus é infinitamente maior. Isso a gente deve estudar em arrependimento de obras mortas e frutos de arrependimento verdadeiro, certo? Depois a gente vai ter uma solução sobre isso, tá bom? Então, a situação de todo homem é essa: andando segundo o desejo da carne, segundo o desejo dos seus pensamentos, achando que são líderes de si mesmo, mas todo desobediente é liderado pelo espírito da desobediência, que é Satanás, e quer dizer o enganador, o rebelde. E esse espírito é que faz isso na vida dos outros. Jesus falou, o príncipe deste mundo já está julgado. O mundo jaz do maligno, por exemplo. São versículos da Bíblia, do livro de João. Versículo 4 fala assim, voltando a Efésios 2, fala, mas Deus, fala assim, Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, que nos amou, estando nós ainda mortos em ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, juntamente com Cristo. Então, a morte que operava em mim se encontrou com o príncipe da vida e se lascou. Essa é a salvação. A salvação é o encontro da morte com a vida. Quando a morte tocou em Jesus, 3 dias depois, Jesus riu dela. Depois de 3 dias, Jesus envergonhou a morte. Por isso que Paulo, em 1 Coríntios 15, a gente vai estudar só sobre ressurreição, vai ser só um tema das nossas lições. Falou, onde está a morte, o teu poder de ferir? Onde está o inferno, a tua vitória? Cristo te venceu, Cristo deu isso a nós. Cristo ressuscitou o homem consigo mesmo. Em quais dimensões? Qual foi a salvação de Cristo? Salvação do espírito, da alma e do corpo. O que é que precisa ser salvo do homem? É sua plenitude. E o que é que fala 1 Tessalonicenses 5:23? Que o homem é espírito, alma e corpo. E os 3 devem ser preservados, santos e irrepreensíveis da vida de Jesus. Amém? Então, eu vou ler esse texto porque é poderoso esse aqui. Romanos 6:23 fala que o salário do pecado é a morte. Depois vocês fazem a lição que não fez. Quem fez já sabe que Romanos 6:23 quer dizer isso. Mas eu quero que vocês leiam Romanos capítulo 3, do 10 ao 23.
para você entender quem você era, ou quem você ainda é, porque não se converteu, porque eu não sei da vida de Deus. É uma questão de intimidade. Vocês vão ler o que o ser humano é aos olhos de Deus, para entender quanto amor e quanto perdão disponível em salvação. Abra aí, por favor, Romanos 3:10. Romanos 3:10. Romanos 3:10. Não há um justo sequer. Diga assim, não há um. Justo sequer. Versículo 11. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus. Diga, todos se desviaram. E juntamente, diga assim, se juntar tudo é inútil. A sua garganta é uma sepultura aberta. Com as suas línguas tratam enganosamente, como veneno de cobras, debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para matar. Diga, derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria. Em seus caminhos há destruição e miséria. Não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Diga assim, ó. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Agora o versículo 19. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz para aqueles que estão debaixo da lei. Diz que para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenado diante de Deus. Diga assim, condenável. Quem? Todo homem. Diga assim, não tem diferença. Diga de Hitler a João Batista. Não tem diferença. Mas agora, versículo 21. Desculpa, é o 20, né? Por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Diga assim, a lei foi feita para os transgressores e não para os justos. A lei só torna nítido que eu não posso ser salvo por mim mesmo, que não tem bem algum em mim para que me restitua deste lugar que eu estou. Versículo 21, vamos lá. Mas agora se manifestou sem lei a justiça de Deus, tendo o testemunho, diga assim, uma boa notícia. Agora se revelou. Agora veio a mim, sem a lei que condena, sem a lei que me mostra que eu sou pecador. Diz assim, ó, tendo o testemunho da lei dos profetas, ou seja, eles diziam que isso ia acontecer. Versículo 22, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos, estou brigando com o ventilador aqui, desculpa aqui, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Diga assim, não há diferença. Todos estão condenados e todos podem ser salvos pela fé em Jesus Cristo. 23, porque todos pecaram, separados estão da glória de Deus, sendo reconciliados, sendo aceitos, diga gratuitamente, pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Versículo 25, a qual Deus propôs, para propiciação pela fé. Propiciação é pagamento de dívida, pelo pagamento de dívida pela fé em seu sangue, ou pela fé no sacrifício de Cristo, para demonstrar sua justiça, para a remissão de pecados. Diga, remissão de pecados. É a mesma coisa que perdão de pecados. Propiciação, diga assim, propiciação. Pagamento de dívida. Certo? Então, remissão dos pecados antes cometidos sob a paciência, ou seja, sob a paciência de Deus. Os pecados que eu cometia antes,
ou que a humanidade comete ainda na mesma intensidade ou crescendo nisso, está sobre, presta atenção, sobre a paciência de Deus. Ou seja, Deus pacientemente está vendo. Mas Ele já preparou o cordeiro, o escape dessa situação, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que Ele seja justo e justificador daquele que crê em Cristo. Vamos dar intervalo aí para a gente beber uma água, um banheiro, comer alguma coisinha ali, então depois a gente volta, tá certo? Amém? Segundo round, irmão. Aguenta o segundo round ainda? Vocês aguentam o segundo round mesmo? Tem certeza? Aguenta bem. Barriga cheia, né? Então vamos lá. Esperar o pessoal sentar. Então estamos estudando salvação, segundo round. A salvação da vida eterna é um grande pacote de Deus de restauração. De tudo que está triste e para o alegre, de tudo que está morto, receber vida, de tudo que está desfavorecido, receber favor. Isso é algo grátis, viu? É de acordo com a graça de Deus, o amor. Certo? Aí depois, se vocês, quem não leu ainda, depois vocês lerem direitinho a apostila, fala que a manifestação da salvação do homem ocorre naquilo que o homem é, certo? Então, o homem é espiritual e corpo. Então, o meu espírito precisa ser salvo. E a salvação do espírito ocorre de uma forma. Por quê? Porque, lembra que eu lhe falei, se a planta precisa de água, a salvação da planta está relacionada com a água. Ou sair da seca para ser umedecido. Quando está falando sobre a falta de nutrientes, eu preciso usar outro elemento, que não é mais a água. Eu posso molhar a planta, molhar ela até morrer. Por quê? Porque tem excesso de água. Mas se ela não precisar nem de água, nem de outra coisa, mas precisar de adubo, então eu estou falando de outro tipo de salvação, ou estou utilizando outro elemento para salvar. Então assim é também o ser humano. Eu preciso de algo para o meu espírito, algo para minha alma e algo para meu corpo, e os três estão ou são